A diplomacia alcançou um acordo difícil para um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas, que gera expectativas do fim de uma mortandade infernal na Palestina. Um acordo difícil, mas que nos seus termos gerais estava há muito proposto pelos mediadores dos Estados Unidos, mas que não colheu a adesão das partes beligerantes, Israel e o Hamas, que agora confluíram as vontades para o subscrever. Porquê só agora? Sem dúvida, pelo contexto. A administração americana se sente fragilizada pelo fim do mandato presidencial e desalinhada das pretensões de força de Israel, mostrou-se incapaz de forçar Tel Aviv a suster a guerra. A esse contexto de fragilidade associava-se a aparente força militar e política do Irão e o seu apoio ao Hamas, ao Hezbollah e aos Houthis do Iêmen, e o suporte político da Rússia ao regime sírio. Tudo isso ruiu e o contexto alterou-se. Donald Trump venceu as eleições presidenciais americanas, o regime sírio desmoronou-se como um baralho de cartas, o Irão enfraqueceu-se pelo profundo desgaste da sua cintura de segurança, Rússia, grupos palestinianos radicais, a invocada eficácia do seu aparelho militar, e também pela pressão dos Estados Árabes de inspiração sunita na busca de estabilidade no Médio Oriente. As pequenas peripécias de última hora, de parte a parte, não alterarão a assinatura do acordo de cessar-fogo de 3 fases e a sua entrada em vigor é irreversível, porque os dados estão lançados e o resultado é inevitável. O futuro, esse é incerto. Um cessar-fogo não é um acordo ou um tratado de paz. É apenas uma paralisação temporária de um conflito armado, que pode ser total ou parcial, e em que as partes em conflito concordam em suspender as suas ações. Ou seja, não é o fim da guerra, mas pode conduzir a ele, se o processo de negociação e de mediação evoluir para um armistício e a celebração de um tratado de paz, eventualmente supervisionado pelas instâncias internacionais, infelizmente fragilizadas elas próprias. O acordo, na sua primeira fase, prevê 3 matérias essenciais: o silêncio das armas, o processo de troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos e o início da retirada das tropas israelitas das suas posições na faixa de Gaza. Se tudo isto correr bem e sem incidentes, é um bom sinal, potenciando a possibilidade de negociações para a paz, aí sim, e para o início da reconstrução da faixa de Gaza, quase totalmente destruída pela guerra. Todo o processo de negociação entre as partes, mas principalmente da parte israelita, parece ter sido conduzido com o objetivo político de garantir que o início da presidência do amigo Trump, ele é empossado segunda-feira, seja coincidente com a libertação dos primeiros reféns israelitas. É a produção de um efeito mediático e político que dê força à ideia de que Donald Trump resolve as guerras com um simples piscar de olhos. Mas o seu a seu dono, pese embora o papel do seu enviado especial às negociações no Qatar, foi a administração Biden, através do secretário de Estado Antony Blinken, que foi incansável na definição do acordo, na aproximação progressiva das partes em conflito e na criação do ambiente propício aos resultados alcançados, sem necessidade de ameaças tremendistas. O acordo está alcançado, tudo indica que pode ser bem sucedido, mas uma solução de fundo exige outros compromissos na relação entre Israel e os palestinianos. A coexistência dos 2 Estados, o desmantelamento dos grupos não estatais a partir de um Estado palestiniano organizado, a questão dos territórios e o fim dos colonatos, o controlo das ameaças externas. De outro modo, não há cessar-fogo que se transforme em paz. E, nesta altura, os riscos são imensos.